Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Brasil Fintech Podcast, da nossa série de podcasts do Brasil Fintech. Esse episódio é muito especial, a gente vai falar sobre mulheres em empresas inovadoras e de tecnologia, os desafios das mulheres nesse ambiente e também nos cargos de liderança. E muito mais, vamos falar, na verdade vai ser um bate-papo bem livre, descontraído. E para isso, a gente teve a honra de contar com a presença de... Eu e Gihane tivemos a honra de contar com a presença de duas convidadas muito especiais, duas mulheres incríveis, para dividir com a gente a experiência e a opinião delas sobre esses temas. Ingrid Bar está aqui com a gente. Obrigada, Ingrid, por ter vindo. A Ingrid ela é a primeira mulher a presidir a AB Startups, é conselheira da AB Fintechs, é membro do Conselho Deliberativo Open Banking do Banco Central e a fundadora da Linker, Banco Digital Linker. Gihane é minha parceirona, minha sócia no projeto Brasil Fintech. Nós somos cofundadoras junto com a Bianca, que não está aqui agora, desse projeto que vocês já conhecem e que esse podcast faz parte dele, e é sócia de Halab Advogados. E aí, obrigada, Má. Obrigada, Ingrid, por ter aceitado participar. Para mim é um prazer imenso. Acho que esse episódio é um episódio esperado por nós. Acho que tem tudo a ver com a ideia principal de como que surgiu o projeto Brasil Fintech, como surgiu o nosso livro Brasil Fintech. Então temos aqui a Maresca, que coordenou comigo o livro, é uma das autoras do livro. A Carol é uma das autoras do livro também. E temos aqui, então, Carol com a gente. Seja muito bem-vinda. A Carol, ela é investidora, fundadora da Antler, sócia da Redpoint e conselheira em diversas empresas como a Sinqia e a Randon. Um prazer gigante ter líderes aqui juntos para falar sobre liderança de mulheres em empresas inovadoras. Temos aqui também, a gente já apresentamos em diversos outros episódios. Temos aqui a Maresca, ela é especialista no mercado bancário, de pagamento, de fintechs. Ela tem experiência trabalhando como executiva dentro de fintechs. Como eu já falei, ela é coordenadora do projeto Brasil Fintech comigo, e hoje ela é sócia da área de bancário e de pagamentos do Viseu Advogados. Bom, acho que para a gente começar aqui a nossa conversa, acho que eu trago uma primeira pergunta, que na verdade é uma provocação para que a gente consiga começar a discutir, né? O que vocês entendem, eu direciono primeiro para a Ingrid, o que você acha que impede que mulheres cheguem mais a cargos de liderança em empresas de inovação? Bom, gente, é prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. É uma pergunta profunda. Eu tenho as minhas teses pessoais, mas é difícil você comprovar isso. Mas eu tenho algumas teses, assim. Acho que a primeira delas é a questão da maternidade, não tem jeito. Acho que eu via isso já dentro do mercado financeiro e continuo vendo dentro do mercado de startups, inovação. Muitas mulheres, é muito interessante falar isso, né? Porque dentro do mercado financeiro, assim, durante muito tempo, eu tinha uma impressão muito ruim de quem era mãe. Então, isso também atrasou um pouco a questão da maternidade para mim, porque eu nem queria ser mãe. Você parece que vira uma subcategoria dentro do mercado financeiro quando você vira mãe. Assim, você já é classificada ali como mãezinha e uma pessoa que é vinculada, mãezinha não no sentido positivo, no sentido pejorativo. Você já é vinculada ali com alguém mais fraco, com alguém mais fragilizado, e que vai priorizar a sua família e seus filhos e não mais o profissional, como era antes de não ter filhos. Acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Não adianta a gente virar a cara para isso ou tentar minimizar esse impacto. Tem um impacto, sim, e eu acho um absurdo, né, porque, poxa, a gente está aí construindo famílias, né, todos nós viemos de uma mulher. Sociedade, exatamente, sem sombra de dúvidas, assim, não sei se alguém tem dúvida com relação a isso, mas todos nós viemos de uma mulher. Então, assim, acho que é um dos principais pontos.
Falando um pouco sobre a parte de empreender, eu acho que o empreendedorismo, principalmente no Brasil, é um mercado extremamente duro, difícil, sem nenhuma certeza, onde você tem que ter dedicação quase exclusiva. E aí, quando você coloca todos os outros pratinhos na mesa, a mulher, ela tende a pensar em outras coisas, não só nela. Ela tende a pensar na família, nos filhos, nos amigos. Ela tem ali um perfil mais empático com relação a todas as outras coisas. Então, quando você pensa em empreender e fala de uma dedicação quase exclusiva, naturalmente afasta esse perfil feminino. Além disso, como eu falei, assim, é muito pesado. De novo, você não tem certeza de muita coisa, você não tem muitas vezes um salário, você não tem... é realmente um mercado hostil. E que eu brinco que é uma montanha-russa de emoções. E emoções que não necessariamente são boas em alguns momentos. E isso acaba afastando quem tem um perfil mais sensível, e não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de, poxa, eu tenho tanta coisa boa na minha vida, por que eu vou trocar essas coisas boas por essas incertezas? Eu acho que tudo isso acaba repelindo mesmo mulheres nesse sentido. Não é um ambiente acolhedor. Muitas vezes, na sua grande maioria, não dá para generalizar, mas na sua grande maioria não é. Não é numa reunião que normalmente você faz negócios, é no tempo que você passa fora, pouco tempo que você passa fora, e isso também não é tão inclusivo para as mulheres. Enfim, tem várias... no shopping, né? No vinho, jogo de golfe. É no jogo de tênis, né? Exatamente. Que aí a mulher nesse horário, ela tá geralmente em casa, ela tá na escola dos filhos, né? Ela tá, como você disse, até resolvendo questões de gerenciamento da casa, que é um trabalho, né? Que não é pago, né? Exato. De tudo que acontece na própria casa, né? E ela não tá nesse happy hour captando, né? E aí, assim, tem até alguns estudos que comprovam que a mulher, ela não toma tanto risco quanto o homem. E aí, eu falando até de fintech, né, que é o tema, quando eu estava numa outra fintech que eu trabalhei, que não fundei, mas eu tinha um cargo de gestão, eu via que até usuários, né, dessas fintechs eram, na sua grande maioria, homens. Então, essa questão de tomar risco também é uma coisa que a gente precisa melhorar, eu falando como mulher, porque a gente não é uma grande tomadora de risco, até pelo ponto que eu coloquei, né? Então a mulher, ela prioriza muitas vezes a família do que as próprias decisões, do que ela. E aí quando você pensa em tomar risco, você coloca nesse pratinho tudo que você tem, né? A sua família, cuidar dos filhos, marido muitas vezes. Então você fala assim, poxa, por que eu vou arriscar? E se eu arriscar, esses resultados vão ter um impacto negativo em tantas pessoas. Ela não pensa só nela, ela pensa nos outros também. Então ela toma menos risco. Eu acho que tudo é um conjunto de fatores, não tem uma resposta pronta. E como eu falei, não tem nada comprovado, mas essas são as minhas teses. Isso é empírico, né? A experiência mesmo. Eu acho que a gente precisa de mais mulheres inspirando e mostrando que a mulher, ela pode, né? Que ela tem esse espaço, que ela consegue chegar lá, independente das escolhas dela, independente dela ser mulher, dela ser mãe. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Acho que a gente está aqui numa mesa de 4, em que 3 são mães, eu não sou mãe. E eu acho que também não é só porque a mulher, ela é mãe. Porque eu acho que ser mulher é um desafio dentro do mercado. A gente tem gerações e gerações em que os negócios são comandados e acontecem em alto escalão entre homens. Então, eu acho que isso é independente. E eu acho que a gente... Eu entendo, e aí eu coloco aí como o meu lugar de fala de ser uma mulher não mãe, né? Que eu entendo que a discussão... Ela não pode segregar. Então, eu também acho que a gente também tem que olhar para a dificuldade da mulher como um todo, independente dela ser mãe ou ela não ser, dela ter uma família, dela não ter uma família, dela ter um marido, dela ser sozinha. Então, enfim, eu acho que a gente precisa de exemplos de inspiração, a gente precisa se empoderar para entender que a gente pode chegar lá.
E eu acho que a gente precisa trabalhar mais na alavanca de mulheres. Então, a gente precisa colocar muito mais mulheres em cargos de liderança, em alta liderança, que possam tomar decisões para que elas possam também não só inspirar, mas levar outras mulheres, né? A gente fala bastante, eu ouvi uma vez a seguinte estatística, né? Que nós somos mais de 50% da população, 65% das mulheres que saem, das pessoas que saem de universidades são mulheres, e quando você vai olhar, quantas mulheres em posição de alta liderança? Então, por quê? E aí a gente está falando em a gente revisitar um modus operandi de muitos anos. E o que a gente precisa para fazer isso, né? Acho que temos os desafios, acho que sem dúvida nenhuma é um desafio gigantesco. A mulher ser mãe, a mulher ter uma família, mas eu acho que também é o como que a gente, mulher, consegue se colocar e alcançar posições em uma companhia. Tem muita coisa para ser discutida nesse sentido também, né? Que não segregando. Total. E no que eu acho que o homem tem um papel fundamental, como patrocinador, inclusive, da mulher, né? E acho que a gente peca muito por isso, por termos poucas pessoas, homens e mulheres, que são patrocinadores da causa da mulher. Uhum. E de muita gente achar que existe uma resposta simples para essa pergunta. Não existe. Ela é multidimensional como a mulher é multidimensional, mas sem dúvida tem um histórico, tem um código que a gente precisa quebrar, né? O código da matriz precisa ser quebrado. E a gente tem que ter esses exemplos de sucesso e a gente tem que falar a respeito disso. Eu não perco uma oportunidade de falar que eu sou mãe de 3 filhos, que eu trabalho, tenho vários empregos, que eu sustento a minha casa e que sou absolutamente feliz fazendo tudo isso. Como também acho justo que uma pessoa não trabalhe, cuide dos filhos e seja absolutamente feliz fazendo isso também, seja homem ou mulher. E quando a gente dá esse aspecto mais sem gênero para esse papel, eu acho que ajuda muito a vida da mulher. Quer dizer, quando a gente trata da maternidade, por que a gente trata da maternidade eminentemente como feminina? A gente tem os 9 meses, a gente tem o período de amamentação, enfim, o período que a gente está muito próximo dos filhos, mas ela não deveria ser eminentemente feminina. Eu acho que a forma como os noruegueses, né, como os nórdicos cuidam disso, eu acho muito bacana. Acabou a amamentação, né? E aí? Por que é tão diferente assim? E dá a oportunidade do pai ficar mais próximo da criança também, e disso ser cada vez mais natural, uma tarefa social, e não uma tarefa de gênero. Então eu sempre tento buscar, sabe, gente, isso aí, nas próximas gerações, e eu falo muito disso com as empreendedoras. Tenho algumas hoje que trabalham comigo, que têm filhos, acabaram de ter filhos e estão querendo montar um negócio, e a gente fala o tempo inteiro, puxa, como é duro, como vai ser difícil para você tem certeza? É isso que você quer? Para você vai ser mais difícil do que para eles? Sim, vai. Vai ser mais difícil para você do que para eles, muito provavelmente. Mas você está querendo fazer isso aí? Você quer encarar? E muitas me respondem, eu quero, inclusive pelos meus filhos. Pela minha filha, pelos meus filhos e por tudo que eu estou construindo aqui, para eu voltar a ser eu, para eu ser tudo que eu queria construir. Eu acho que a maternidade ela vem com essa potência de te mostrar que você é tão multidimensional que você consegue fazer muito mais do que as pessoas acham. E essa multidimensionalidade, ela te ajuda, inclusive, a produzir coisas diferentes no mercado de trabalho. E por isso, ter mulher no mercado de trabalho te traz diferentes versões, diferentes visões de tudo que é construído, né? Você agrega diversidade, você tem mais criatividade e você acaba tendo mais inovação, né? O berço da inovação é criatividade, em um campo diverso, seja ele em gênero ou não, fomenta, né? Corrobora. O cliente é diverso, a população é diversa, o público é diverso. É super interessante falar, porque assim, eu concordo muito essa questão, eu acho que mamãe feliz, filhos felizes, entendeu? E eu tenho esse mantra desde que a Maia nasceu, que é minha filha. Então assim, eu não deixei de viajar, não deixei de frequentar os eventos que eu achava que eram importantes para mim, que eu não poderia perder, que eram oportunidades únicas para eu me sentir feliz, porque eu tenho certeza que se eu tô feliz, ela vai estar feliz. Exato. E eu sinto muito isso, assim, parece meio
é até antigo falar um pouco sobre isso, mas eu entendo que a mulher, ela é um pouco, e não jogando essa responsabilidade, né? Ela é um pouco o centro energético da família. Então, se a mulher não tá bem, aquela família, ela não vai conseguir ficar bem, e é muito, até, energético mesmo, de sentimento, de sensação. Então, você tem que buscar aquilo que te faz feliz. E não tem uma resposta pronta para isso também, porque eu vejo às vezes que a gente vem de um lugar em que a mulher foi colocada ali num estigma de que ela só podia fazer aquilo, e aí a gente está fazendo esse movimento agora de ampliação de que não, a mulher não só faz aquilo, ela pode fazer o que ela quiser. Mas também a gente não pode subjugar ou então criticar quem opta por um caminho diferente do nosso. Porque as pessoas, de novo, são diversas, são diferentes. E não é porque aquela mulher optou, por exemplo, por estar num cargo que não é um cargo de liderança, mas é um cargo que de uma maneira ou de outra traz a estabilidade que ela precisa. Por que não? Não tem um certo, não tem errado. Nem todas as mulheres precisam ser empreendedoras. Sim. O que a gente viu no passado é que poucas eram. Agora tá, de uma maneira ou de outra, trazendo mais luz nessa questão. Mas também, se não quiser, tá tudo bem. A gente não tem que obrigar ninguém a nada só porque agora a gente tem novas possibilidades. Claro. Então, eu sinto que também é muito delicado na hora desses apontamentos. Então, não, porque ela é dona de casa. Tá tudo bem. Se ela teve a possibilidade de escolher entre todos os caminhos aquele caminho, tudo bem. Não tem demérito nenhum. E é muito, muito importante pra gente, principalmente pra eu, que optei por um outro caminho, um caminho de empreender, não criticar essas mulheres, entende? Porque eu sinto que tem um pouco desse movimento, sabe? Claro, de com tipo, certeza. não, beleza, agora isso é errado e o que é certo é ser líder, é ser empreendedora, é ser diretora, CEO. Sem dúvida. Não. O certo é o que você quiser. E é o que te faz bem. O certo é ser feliz, né? Exatamente. Eu tenho, né, uma trajetória parecida e uma relação com a maternidade parecida. O Lucas tem 7 anos, meu filho. É pequeno ainda, então tá no 2º ano da escola. E eu teve um momento quando eu trabalhava, né, dentro da fintech, ainda era muito startup, e a gente montando áreas ali no Rio de Janeiro. Então eu ficava metade da semana no Rio de Janeiro fazendo pontes aéreas semanais, e a terça eu voltava a quinta para São Paulo, e ele, na época, com 4 anos de idade, né? Então, ali também, algumas pessoas me questionavam, né? Assim, mas como você consegue? Você é super mãe, porque eu sou louca pelo meu filho, sou aquela mãe que gosta de estar junto, de estar presente, de fazer tudo, e as pessoas não entendiam por que eu estava fazendo uma ponte aérea com ele com 4 anos, porque ele me motiva mais ainda a buscar, a mostrar para ele que quando a gente trabalha com dedicação e com o que a gente gosta, a gente pode tudo, e que mulher, eu não preciso explicar para ele, lá dentro de casa, tanto a mulher quanto o homem, não tem diferença nisso. Isso me era uma gasolina para mostrar para uma criança de 4, 5, 6 anos que não tem diferença entre o papai e a mamãe, no sentido de trabalho, pelo exemplo. Isso me motivava muito. E, lógico, dá orgulho pro meu filho, ele tem orgulho de mim. Então, era isso que fazia eu pegar as pontes aéreas e saber que meu marido dava conta do recado e dava. E me impulsionava e me apoiava. Então, acho que isso também e eu lembro na época que a fintech tem muito homem, eu era a única diretora mulher, né? E as profissionais, mulheres, meninas da fintech, traziam muito isso para mim, que, assim como a Gi falou, eu era uma referência ali que estava dando para ela, assim, uma vontade e uma confiança de que tem um caminho, tem um espaço, que não é fácil, mas tem um espaço, né? Que daí, que eu acho que vai na linha do que a Ingrid falou, tudo bem não querer seguir, mas eu acho que é importante saber que existe A possibilidade. Exatamente. A possibilidade. Saber onde você pode chegar. Se você quiser chegar. Eu acho que são opções, mas é importante, porque eu acho que o optar, às vezes, por um espaço, ele vem porque você entende que ele ele tem limite, né? Que ele é Como pequeno. se fosse um desafio. Exato, eu acho que é importante mostrar para onde a gente pode chegar, que é em todo lugar. Isso. E aí eu acho que vale a gente falar um pouco sobre oportunidades. Então, como que a gente vê o ambiente de inovação, de empresas inovadoras como oportunidade para a gente ter mais mulheres?
Eu vi recentemente um estudo do Distrito sobre, em fintechs, a gente encontrar apenas 11% de mulheres founders. Por quê? E eu acho que é interessante, daí nesse estudo eu só vi que tinham 11% de mulheres fundadoras em fintechs. Mas quantas delas estavam ali também como único founder? Porque também tem muita empresa, não que isso mude, mas onde que a gente viu? Acho que primeiro, por que não tem mais mulheres como founders em fintechs? Que 11% é 1 em cada 10, né? E eu ia falar que já é um percentual bem alto, viu? Super. Ficar entre nós, eu já estou tão orgulhosa do percentual. Que horror! Eu estou orgulhosa do percentual de 11%, que é pífio. Que é pífio, né? É um absurdo. 1 em 10. Mas eu acho que tem impacto, eu até gostaria de ouvir, Carol, sua opinião. Tem impactos também, inclusive para investidor, né? Tanto impacto, muitas vezes, negativos, como positivos, né? A gente tem aí, eu não tenho dados precisos para falar, mas de quantas empresas são investidas por Venture Capital, empresas que têm mulheres como founders, e aí a gente fala que são poucas, mas por outro lado a gente vê algumas iniciativas de investidores buscando isso como um diferencial, né? Eu acho que tem duas coisas aí. Acho que o percentual é um percentual relativamente alto. Primeiro, por que eu acho que é alto? Porque o mercado financeiro é um mercado eminentemente masculino, então as fintechs têm um mercado já muito tomado por homens, né, que saem ex-executivos, que saem de bancos, etc. e voltam. São poucas as fundadoras que eu vejo em fintechs, é um mercado que ele é mais restrito, com um networking mais masculino. Então eu acho excepcional. Que bom que a gente tem esses 11%, obviamente não me satisfaz nem um pouco, pelo contrário, a luta é para que a gente realmente consiga aumentar esse percentual, tanto das fundadoras interessadas em entrar em fintech ou em qualquer outra coisa, né? Então a minha expectativa é sempre ter mais mulheres para serem investidas. Não é fácil encontrar boas fundadoras, como não é fácil encontrar bons fundadores, mas encontrar fundadoras em um momento de vida que elas falem, eu posso abrir mão de coisas na minha vida para poder me dedicar 100% ao meu trabalho, voltando muito para a fala da Ingrid no início, é bem difícil. Dentro da Antler, a gente faz um trabalho global, é um trabalho de acesso a capital muito bacana para early stage. Nesse acesso de capital para early stage, a gente hoje investe em torno de 30% a 40% de mulheres. É um número bastante alto de investimento em fundadoras. Né? Foge um pouco do normal em fundos que não são de impacto. O fundo da Antler não é um fundo de impacto por si só, apesar de ter um impacto gigantesco. Então, os investidores, a gente tem o Sovereign Wealth da Noruega, da Coreia, vários outros que eu não posso nem mencionar aqui, mas assim, são grupos que realmente acreditam que o empreendedorismo e o empreendedorismo mais democrático seja melhor para o mundo. E essas pessoas requerem e falam, a gente precisa ter um número alto de mulheres sendo investidas. Mas é raro você encontrar investidores que fazem isso. O BID faz isso, o IDB, né? O Inter-American Development Bank, o BNDES de vez em quando faz isso também, mas vem muito mais do governamental do que dos investidores privados. Agora tenho ouvido muitos family offices de pessoas, indivíduos com high net worth, com uma renda muito alta, que tem esses escritórios, né, que cuidam do patrimônio dessas pessoas, eles têm colocado capital a propósito. Então, o capital, ele serve para, sim, render resultados financeiros, mas mais do que isso, para ter um impacto na sociedade, ter um resultado. Então, eles fazem questão de que esse capital entre também e fale qual é o número de mulheres que vocês estão investindo aqui. Existem investidoras mulheres também? Essa é uma pergunta que não se fazia há o quê? Menos de 5 anos atrás. Quantas investidoras mulheres, que são sócias efetivamente, não só sócias no papel, mas que recebem metade, ou um terço, ou um quarto, um quinto? Nas investidas, na pergunta das investidas. Por que é importante ter investidoras também? Porque quando a gente começa a fazer as perguntas para as fundadoras e para os fundadores, você tem uma série de bias, né, cognitivos, todos nós temos, eu certamente tenho vários, treino bastante os meus e faço questão de treinar todo o nosso time, mas esses bias aparecem.
Então, na hora que você está entrevistando, ouvindo um pitch de uma mulher fundadora, você ouve de uma mulher de um jeito diferente, você faz perguntas diferentes. Então, é importante que você tenha investidoras também no meio, para que essa fundadora também possa... puxar isso. Possa mostrar o seu potencial e possa olhar, puxa, se ela está lá, eu também podia estar aqui. Eu posso estar aqui e eu vou conseguir ganhar esse investimento. Isso é muito importante. Muito. Sem dúvida. E a luta, né, ela está num momento interessante por conta e está empoderada, né, por conta da proximidade, da diversidade com o tema de ESG. Sim, que tem seus altos e baixos, Exato. mas sim. Sim. Mas acho que nem tem tanto vínculo específico, assim, direto com o ESG. Eu acho que essa questão da diversidade lá traz muito por causa da inovação. Porque não adianta, você não vai ter olhar inovador se você não tem inovação dentro dos fundadores. É a mesma coisa da inteligência artificial, né? Tem aquele case que contam que a inteligência artificial ela não reconhecia determinadas coisas porque quem criou a inteligência artificial não tinha diversidade. Como é que você vai ensinar uma ferramenta que é meio e não fim a ter diversidade, sendo que quem está construindo não tem? Você cria padrões considerando os seus padrões, né? Exato. E a mesma coisa com relação à tecnologia e inovação. Você precisa de diversidade para você abarcar e conseguir crescer. E a gente está falando de diversidade de gênero, mas essa diversidade ela tem que ter todas as caras. Vai muito além de gênero. São várias coisas, mas a gente está falando de gênero porque, enfim, a gente está no nosso lugar de fala e porque... É o tema. É o tema, exatamente. Mas poderíamos ficar um dia inteiro falando sobre diversidade de vários aspectos. E eu acho que o reflexo das fintechs é muito reflexo do mercado financeiro mesmo. Sim. O mercado financeiro tem menos mulheres. E aí, naturalmente, como uma derivada... As fintechs, elas vão ter menos mulheres. E tecnologia também, né? Já são 2 segmentos bem masculinos ainda, né? Não, se a gente vai... Porque todo mundo fala também sobre isso, né? Quando você fala de startup, você está naturalmente falando de tecnologia. Não existe startup sem tecnologia, né? E inovação. Nem que seja uma inovação de serviço, que também é uma outra coisa que é importante. Quando você fala de startup, o pessoal logo imagina um time de tecnologia, desenvolvedores, CTOs, e pouco se fala que, assim, uma startup ela é feita por várias áreas. Então, tudo bem, a gente tem menos mulheres trabalhando com tecnologia, se formando em tecnologia, mas existem várias outras áreas em que a gente tem muito mais mulheres atuando e que mesmo assim, pelo fato da gente falar startup tem menos mulheres, essas mulheres nem se interessam por buscar uma posição numa startup, porque elas vinculam necessariamente com o skill, com o hard skill tecnologia, que não acontece. Então, você tem, a parte de produtos é muito forte, várias mulheres muito boas na parte de produtos, a parte de design, a parte de operações, a parte de legal. Exatamente. Sim. Tem um monte de mulher que poderiam ser excelentes áreas. profissionais, mas elas não olham também porque acham que é só para quem é de tecnologia. Isso. Então, quebrar também essas verdades absolutas que não fazem sentido é importante, acho que é um pouco do nosso papel também. É por isso que a gente está lá, né? E a gente tem que falar cada vez, puxa, a gente tem uma presidente, né, da Associação Brasileira das Startups, isso é sensacional, que bom. Sensacional, só que eu também sinto que a mão pesa mais com relação a mulheres. Sempre. Pesa mais. Sempre. Então, o nível de força, e não sei se a palavra é força, mas o nível de flexibilidade e de acho que um pouco de paciência, um pouco de tolerância, aquela de estar centrada, assim, é muito importante. Você não pode ter nenhum tipo de fragilidade emocional e levar aquilo para você, mas eu sinto que e isso acaba afastando mais mulheres, mas eu sinto que a mão pesa. Sim, nessas mulheres que estão em cargos de liderança. Eu também. É diferente. Eu acho que nós, mulheres, assim, todos os pitches que eu ouço de mulheres, são normalmente os mais perfeitos, os mais fantásticos, assim, ela sabe os números no detalhe, ela tá ali, ela sabe tudo, porque ela tem que ser melhor que os outros. Então, essa necessidade da perfeição que vem da mulher é uma coisa excepcional, ao mesmo tempo também nos coloca numa posição em que a gente tem que dar conta de tudo, tem que fazer melhor, tem que ser melhor que todo mundo. E é complicado porque no mundo onde a gente tem que encarar as vulnerabilidades cada vez mais de frente para poder realmente resolver as vulnerabilidades, a gente fica numa posição um pouco mais complicada. Sim, né? sim. E falando disso, assim, tem aquela frase que diz que, até um estudo, né, que diz que
o homem ele se sente pronto para um novo cargo, para ser promovido, se ele cumprir 50%, 60% dos critérios, ele já se sente pronto, ele já inclusive exige essa promoção. A mulher, ela precisa de 100%, ela entende que ela precisa... 150%. Ela precisa. É surreal, 200, né, cara. A gente tem que ser muito melhor. Então, assim, eu acho que... Eu acho isso muito, muito ilustrativo, porque aí fala assim, nós somos mais perfeccionistas, nós devemos, assim, da impostor, e tem nome para tudo isso, nós devemos nos cobrar menos, mas é verdade, mas não somos só nós que cobramos, que a gente faz o checklist de 100%. O julgador também acha que a gente não está pronto se a gente não tiver 100, não é? Não é só a mulher que se autocobra assim. O homem, a barra é mais leve em termos de julgamento e avaliação, sim, e não é culpa, sem apontar culpa, é uma questão de sociedade, justamente por ser tão intrínseco e tão inconsciente, é que temos que falar sobre o tempo inteiro. Porque como né? são menos mulheres, então o que elas fazem às vezes até aparece um pouco mais. Acho que essa questão do atacado, né? Do atacado e o varejo. Quando você está no varejo, os erros, eles são mais absorvidos, eu vejo, sabe? Então, mas os ganhos não seguem esse mesmo raciocínio, não né? seguem, mas quando você pesa a mão, quando você vai fazer uma crítica, até de mulheres, tá? A crítica é mais pesada com relação a outras mulheres. Até de mulheres. Mulheres são muito mais duras com mulheres. Sim, não tenho dúvida disso. Eu sou assim com a minha filha, eu fico o tempo inteiro pensando que eu não deveria ser tão dura com ela, como... Não é que eu não seja dura com os meninos, e eles cumprem as tarefas deles, e são meninos criados para serem independentes, e tá tudo certo. Mas com ela, parece que eu peso mais a mão. Eu ainda exijo que a Beatriz seja melhor do que os outros. E é engraçado isso, né? Parece que do DNA, de sobrevivência, porque ela tem que sobreviver. Com certeza. Ela tem que ser melhor. Tem alguns dados aqui interessantes também, de um estudo da B3, que eu acho que a segunda edição chama Mulheres em Ações, né? Só pra gente também trazer um pouco de números. A última edição, que reflete 2022, na verdade, esses números. Então, eles mapearam 423 companhias listadas, né, aqui no Brasil. E aí diz, 61% não tem mulheres entre seus diretores estatutários, né? Assim, não existe mulher. Aí 37% não tem mulheres no conselho de administração, nenhuma, né? 26% tem apenas uma mulher na diretoria estatutária, 8% tem 3 ou mais mulheres como conselheira. A gente está falando de conselhos bem numerosos, né? Então, já melhorou muito, assim, eu não tenho os números de, 5 anos atrás, porque vem melhorando, assim, aquela coisa, devagar e sempre, né, passo de formiga, mas deve ser comemorado, mas falta muito ainda, e é o que eu sempre digo, tem melhorado porque temos falado sobre, tem melhorado porque o mundo tem mudado em termos, né, de diversidade, em termos de compliance, em termos de ESG, de ter critérios objetivos exigindo que uma empresa tenha aquele, né, mínimo para que... tem que colocar grana na história, sim. Tem mudado porque as mulheres têm se desdobrado ao máximo para conseguir conquistar o seu espaço, sim. Mas se a gente não fizer nada, se a gente não falar sobre, se a gente não lutar por essa igualdade e para mostrar que existe sim ainda um caminho, porque eu escuto absurdos do tipo, nossa, mas não tem mais muita diferença. Até hoje eu escuto coisas assim, Eles né? não enxergam, né? A gente é meio invisível, é engraçado, né? Os homens, eles se enxergam, porque eles só veem os homens, eles não conseguem ver, porque somos poucas, né? Então eles só veem os homens, nós somos invisíveis, né? De certa maneira para eles, e o que a gente vai construindo também fica invisível. E por isso eu acho que precisa de apoio deles mesmos. Com certeza. Essa empatia tem que vir do homem. O homem é muito empático com o próprio homem, por isso talvez o julgamento dele com o homem não seja assim tão duro quanto é com a mulher, e talvez falte a empatia pelo que a mulher passa. Então, o fato do homem participar um pouco da vida da mulher e fazer as atividades que seriam tipicamente feitas pelo sexo feminino, né, pelo gênero feminino, acho que é um processo educacional muito importante para o homem. Precisa passar por isso. Mas, sem dúvida, a gente é meio invisível. E não é que eles fazem porque eles não acreditam que traga mais diversidade ou que traga melhor resultado para as empresas. Eu acho que eles fazem porque isso é a única coisa que eles conseguem enxergar. Fora da zona de conforto também, né? E acho que quando a gente fala de luta,
a gente nem está falando só de representatividade, né? A gente está falando, inclusive, da questão salarial, igualdade de salários, por exemplo. Então, assim, a luta ela é bem mais ampla, né? Quando a gente fala. Muito mais ampla do que uma legislação por si só, né? É uma certeza. Exigência, porque legislação a gente sabe que é burlado o tempo inteiro. Exato. O salário pode ser o mesmo, mas o bônus não é, e o bônus é absolutamente subjetivo, né? É o seu chefe ou a sua chefe que vai determinar qual vai ser o seu quantidade de ações, stock option. Stock option, exatamente, ISOP. Quantos ISOPs que eu reviso? E a mulher sempre tem o menor número, mesmo como fundadora. Olha só. Mesmo como fundadora, né? Porque o papel mudou durante o período, enfim, whatever. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma razão. A gente precisa encontrar patrocinadoras da causa, que realmente falem, eu quero ver mais mulheres aqui, eu acho que está certo, tem que trazer mais. Essas iniciativas são importantes. A gente vê algumas iniciativas, né, até com relação, por exemplo, à posição em conselhos, por exemplo, que a Mariska trouxe algumas coisas. Então, essas iniciativas, elas são importantes, né? Iniciativas de fora, como da UOB, por exemplo, iniciativas de incentivar mais, selos. WCD, né? A WCD. Então, enfim, acho que são muitas iniciativas, né, entre aspas. Existem algumas iniciativas que estão fazendo um bom trabalho. Que fazem mas que, assim, uma diferença. Se a gente for continuar nesse passo, são 2 gerações para a gente conseguir alcançar os homens, 2 ou 3 gerações. Eu queria estar aqui ainda para ver isso. Né? Seria tão bom. Acelerar, né? Podia dar uma acelerada. Então você vê assim, Noruega, França, Espanha, etc., todo mundo instituiu cotas. Né? E hoje eles têm um percentual bastante alto. Eu não estou aqui falando que eu sou favorável a cotas. Mas o que você acha disso, Carol? Eu posso te dar minha opinião, mas eu vou primeiro construir um conceito aqui. Esses países fizeram isso e eles obtiveram sucesso. E aí tem a grande crítica a isso, mas colocaram pessoas que não estavam necessariamente preparadas para assumir essas funções, porque nós não temos pessoas preparadas, então a gente colocou essas pessoas ali que não estavam preparadas. Aqui no Brasil a gente não fez isso, a gente não tem um sistema de cotas, e a gente fica contando com o nosso networking, com a nossa influência, com o que a gente pode fazer para colocar as pessoas mais preparadas, né, dentro do conselho de empresas. Na minha opinião, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu não acho que a gente está fazendo o suficiente. Eu não sei se precisa ser instituído pelo governo, pela CVM, por quem quer que seja, mas precisa ficar mais claro que as empresas precisam ter mulheres, não apenas em conselho, mas em cargos de diretoria. E isso precisa estar dentro dos objetivos desta empresa. É importante para o crescimento dela, é até como uma salvaguarda para o seu negócio no futuro. Exato. Muito do que a Ingrid também estava falando, né, de que a gente pensa diferente, de que a gente está lá, exatamente para a ideia de que a gente tem que permanecer, esse negócio tem que permanecer, como dever fiduciário que a gente tem com as empresas, a gente tem que falar, essa empresa precisa ter esse modelo de negócios que ele siga com os anos. Função social, né? E para seguir com os anos, ele precisa olhar de maneiras diferentes, porque talvez ele tenha que mudar. Ainda mais hoje em dia, especialmente com o advento de novas plataformas tecnológicas como a inteligência artificial. A gente precisa de visões diferentes ali dentro. Então, eu sou favorável a fazer alguma coisa, sim. Tem aquele estudo, né, publicado pelo Bank of America, né, que fala que empresas que têm mulheres em conselho, que têm conselhos mais diversos, têm 15% de êxito financeiro. De resultado financeiro. Até maior. Porque são mais avessas ao risco. Tem uma característica interessante feminina, você veja, nesse momento de conselho e de diretoria, é interessante porque a mulher também, ela dá um outro aspecto. E ela segura um pouco determinados... Os ânimos, né? Exatamente. Determinadas vontades ou determinadas estratégias que eventualmente poderiam ser um pouco mais arriscadas. Então, ajuda também em resultado financeiro. Tem traz uma estudos sustentabilidade para o negócio. E eu acho que a gente é muito prazo. Sendo diplomática, na arte da diplomacia. Nossa. E aí, quando você fala de conselhos, especialmente conselhas, né? Quando você tem ali opiniões muito diversas, eu sinto que uma das características femininas é essa questão de mediação mesmo, mediar conflitos, de conseguir navegar entre as diversas opiniões, de apaziguar os ânimos, e isso acaba trazendo mais celeridade nas decisões, quando você consegue conter esse tipo de situação, e aí, consequentemente, mais resultados, porque você consegue ponderar bem as coisas. Eu acho que isso é uma característica excelente feminina e que ainda está subaproveitada, sabe? E a empatia que você colocou também, a empatia é muito característico, né, da mulher, quase, eu acho que é quase da natureza, e a empatia no mundo de negócios é muito importante, onde você acaba tendo que olhar
no customer centric, por exemplo, você se colocar no lugar do cliente, você se colocar no lugar daqueles funcionários, para a cultura da empresa ser mais harmônica e, portanto, trazer melhores resultados, ter menos turnover, para o cliente se satisfazer, porque esse olhar empático ele consegue fazer essa transposição de dentro para fora e não tanto olhar só para o produto, ou não só para o lucro, ou não só para a vaidade do ego. Então, você tem essa coisa que traz essa diversidade efetiva mesmo, que é isso que a Gi também trouxe, que já está estatisticamente comprovado de que são resultados. Na pandemia também, né, a presidente da Nova Zelândia, né, que foi um case com números e resultados. E que renunciou. Que renunciou, é isso que eu queria falar. Exatamente, chegou um momento... Porque imagina o peso da mão que estava ali. Que é o que você falou. Exatamente. Ela fez, só que com um peso muito maior. Mulheres são líderes excelentes na execução durante crises, mas realmente elas têm depois essa questão. É o rebote, né? O rebote na saúde mental é assustador, porque, de novo, a gente é mais empático. E aí a saúde mental é o preço da saúde mental, muitas vezes, né? E ela mencionou os filhos, ela é mãe. Então, aí exatamente. a gente volta, né? Mas eu sou extremamente favorável, que eu acho que é muito salutar as empresas, que elas tenham metas de diversidade e metas de gênero nas camadas mais superiores da administração. Eu acho que para a sustentabilidade dos negócios a longo prazo, isso é essencial. Essencial. Então, todo o conselho que eu vou... Toda empresa que eu falo, mesmo as empresas, startups, quando estão começando, a primeira coisa que a gente analisa numa startup é time, quando é early stage, é olhar essa complementaridade, fazer as perguntas difíceis, né, do quanto a pessoa está ali dentro mesmo desse negócio, e falar, putz, essa é uma pessoa que pensa diferente de mim. Isso é uma coisa muito boa. Você não quer pessoas que só concordem com você. Com certeza. Você quer pessoas que discordem de uma maneira produtiva e construtiva. E é isso que você tem que ter dentro do seu time. Então, eu concordo. Mas eu não acho que todas as pessoas têm esse olhar. De que você precisa de pessoas que discordem de você. Totalmente. Eu também acho que não. As pessoas buscam normalmente gente que concorda. Que é um grande erro. Super erro. E que daí exatamente não promove a diversidade, a inovação, ou o que você vai criar diferente. Por isso que você olha as startups e fala, puta, mas as startups todas fazem a mesma coisa. Né? Pois é, a gente quer investir em coisas diferentes, a gente quer fazer coisas diferentes. Acreditar que a inovação está em todos os lugares, ou é possível de ser vista em todos os lugares, que é a coisa mais incrível que a gente tem, é o que a gente tem que fazer. E falar, putz, faça diferente, não faça igual os outros estão fazendo, arrisque um pouco mais, faça diferente, tente um modelo de negócios diferente, tente criar um produto diferente ou um serviço diferente. O Nubank, né, para mim é um grande exemplo, né, Nubank um dos grandes exemplos que a gente tem, a única sem brasileira dúvida. fundadora é uma mulher, né, a Cristina Junqueira, então assim, que coincidência, né, é o maior banco digital, fintech, né, do Brasil, né, então, é uma coincidência, né? A única founder ser mulher? Não, na minha opinião, não. O fato dela ser mulher ali junto com os dois homens, com o Davi, com a Ed, o americano, é um dos segredos de chegar onde chegar. Quantos startups como Nubank começaram só com homens, né? E não chegaram onde o Nubank chegou. Não acho coincidência a Cristina estar ali entre os três. Então, acho, tem coisas que, isso é empírico, é o que você falou, não tem como evidenciar, como provar certas coisas, mas a gente tem como, olhar o resultado e fatos contra fatos no argumento, então... E pensando especificamente em fintech, eu acho que isso é mais urgente, porque a gente está falando também de educação financeira, de liberdade financeira, de você conseguir ali minimamente direcionar... Né? Exato, direcionar ali os seus recursos, os seus próprios recursos. E eu vejo, como eu falei, né, quando você tem uma fintech, essa fintech, ela tem um perfil muito homogêneo de fundadores, e isso vai se refletindo nas outras camadas de gestão, isso também vai se refletir nos clientes. Sem dúvida. E aí você vai atrair aquele cliente que tem a mesma linguagem que você. Naturalmente, se você só tem homens, você só vai atrair homens. E aí, pensando na situação que a gente está vivendo, onde a gente está com uma crise até dentro do mercado, né, de startups, e uma crise até de novos modelos de canal de distribuição, porque o mesmo modelo de canal de distribuição foi utilizado durante toda essa jornada, né, do mercado de startups, que era colocar dinheiro em marketing digital, né, em estratégias de marketing digital. Está cada vez mais caro e menos efetivo.
atraindo menos clientes. E aí você tem que pensar em novos canais de distribuição, de aquisição de clientes e tal. E aí, quando você não tem diversidade, você também não consegue pensar como você vai capturar aquele cliente que não está ali no seu cercadinho mais óbvio. Então, por isso que eu digo que é urgente, só vai mudar, você só vai conseguir de fato agora crescer, porque o ambiente está ficando cada vez mais competitivo. Com mais competitividade, você precisa ser mais criativo. E você não vai conseguir pensar diferente se você só faz a mesma coisa há muito tempo. Isso você todo mundo precisa concorda, trazer esse sétimo elemento, né? Enfim, esse elemento que vai fazer diferente, vai fazer essa empresa, essa startup olhar diferente. E é o olhar, muitas vezes, de uma mulher que está faltando. Para você até conseguir capturar mais clientes mulheres. Sem dúvida. É simples assim, você precisa de alguém que fale essa linguagem, e não vai ser através você se de um aproximar de um público de mulheres, não é só você pintar de rosa, ou então você fazer uma área rosa exatamente. do aplicativo, né? Colocar uma florzinha. Não, é isso. É sobre exatamente isso, assim, todas as estratégias que são feitas para mulheres e não tem mulheres, não tem como, né, gente? É complicado. Quantas são as empresas de produtos que são vendidos eminentemente para mulheres que não tem uma mulher no conselho e nem na diretoria? Pouquíssimas. Se ela tem a diretoria, às vezes, de marketing, a diretoria jurídica e só. Exato. E toda a outra diretoria, RH, todas as outras RH, todas as outras estratégicas, né, que são os comitês, né? Esse é um assunto interessante também, né? Porque tem o conselho e daí tem os pequenos comitês que vão sendo criados aí nas laterais, que acabam discutindo assuntos que vão entrar na discussão do conselho, mas já foram decididos por esses comitês. E nem sempre essas mulheres que estão participando eventualmente desses conselhos participam desses comitês aqui, né? É o happy hour na casa de um diretor, é um happy hour que convidaram, foi feito um convite só para os homens. Isso é muito comum acontecer também. Então de nada adianta também você ter uma mulher ali no meio, quando essa mulher na verdade nem toma qualquer tipo de decisão, porque ela está sendo colocada ao lado disso tudo, ela não participa. Então essa é uma preocupação muito grande. Mas assim, a quantidade de empresas cujo produto é comprado por mulheres, que não tem uma mulher na diretoria e no conselho, é absolutamente, assim, é surreal. Eu faço questão de não comprar dessas empresas. Eu tenho mapeado as empresas. Depois eu conto para vocês, não posso contar aqui. Mas eu tenho mapeado. Esse ano, inclusive, teve uma que eu falei, olha, mudou. Colocou uma mulher do WCD, fiquei super feliz. Falei, aqui, essa voltou, saiu da lista negra. Tá aqui, tá na minha listinha que eu posso voltar a comprar nessa loja. Mais ou menos por aí. Mas tem que fazer, porque se a gente também não tomar não patrocinar a nossa causa, fica difícil. E aquela história, se você tá ali, você conseguiu uma posição, puxa a outra. Isso, ajuda, faz a outra subir junto com você. Até porque uma mulher sozinha não faz verão. Né? A verdade é que uma mulher sozinha no conselho, existem vários estudos a respeito disso, que ela não é ouvida da maneira que ela deveria. Ela não consegue também falar tanto quanto ela deveria falar. Então, o ideal é sempre ter 2 ou 3 mulheres. Por isso que eles trazem, inclusive, esse é um dos números que eles trazem. Serve para qualquer diversidade também. Exatamente. E eu acho interessante, né? Acho que a gente falou algumas vezes aqui sobre essa dinâmica dos negócios serem feitos no happy hour, não sei onde, no shopping e tal. Acho que não significa que a gente não possa, não queira e não vá a happy hours ou tome chopps, etc. Mas são os clubinhos. E assim, por que a gente não pode ter o nosso clubinho? Porque muitas vezes também esses clubinhos, eles são utilizados não da maneira, acho que, correta. Precisa retrabalhar isso daí, porque eu acho que não é para discutir negócio, muitas vezes. Você fica com e eu participo de vários, tá? Por isso que eu tô falando. Você transforma aquilo num muro das lamentações, sabe? Totalmente. Cara, falar como é difícil e tal. Não. Esse fórum é para outra coisa. Esse fórum é para fazer negócio. Então, vamos fazer negócios, vamos encontrar aliados. Eu acho que nós estamos aprendendo a isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a gente fazer a nossa forma de fazer esse networking, essas coisas. E assim, e aí? Nós mulheres, estamos contratando mulheres? Era isso que eu ia falar. Quantidade de gente que vem me perguntar, mas eu queria uma conselheira, mas quem será que seria uma conselheira que tem uma base de tecnologia, assim, para estar aqui com a gente? Vou te passar 10 currículos no próximo minuto. Existem várias.
a gente tem que ajudar essas pessoas, essas mulheres a serem vistas por esse grupo todo. Então, é um papel muito importante, relevante nosso. Eu faço parte de alguns grupos e alguns são exatamente para isso, para circular currículos de mulheres sensacionais. Foi o Brasil que a gente Fintech, possa... né, Gina? Essa foi a ideia. Exatamente. No Brasil Fintech também. Essas mulheres maravilhosas, 31 autoras, você inclusive é uma delas, e que mas muitas são maravilhosas, mas não acham um tempo, por todos esses desafios que a gente falou aqui, por ser mulher, por ser mãe, talvez de fazer um marketing pessoal do seu próprio nome, ou de estar em outros fóruns, além do fórum do trabalho dela, do dia a dia. Também foi um dos propósitos, né, da gente também puxar isso e não parar no livro, inclusive, fazer podcasts, e a gente... Porque é isso, eu acho que uma tem que ajudar a outra, né? Puxa a outra, sempre. Maravilha. Bom, acho que a gente conseguiria ficar discutindo aqui mais muito tempo. Não acabou, mas está acabando. E aí eu gostaria de finalizar. Acho que, enfim, se alguém tiver mais alguma coisa que acha que é super importante a gente colocar aqui antes de finalizar. Eu acho que a Ingrid podia falar um pouquinho. Ingrid, você esteve em Portugal agora bem recente, né? Representando o ecossistema de inovação do Brasil ali. Como é que foi essa experiência? Eu acho que seria legal, tá bem recente, foi muito bacana, parabéns. Obrigada. Queria ouvir um pouco, porque é isso, né? A gente tá falando de uma mulher ali, num fórum bem, bem relevante. Daí eu acho legal, acho que daí você coloca essa experiência incrível, e daí a gente passa numa rodada rápida, enfim, se a gente quiser passar algum recado para as mulheres que estão assistindo a gente, para os homens que estão assistindo a gente, ou se a gente quiser colocar mais alguma coisa, e a gente já vai para os minutos finais. Não, beleza, vou tentar ser bem sucinta, assim, mas aconteceram alguns convites muito especiais, assim, coisas que eu não fazia a menor noção, nem de como funcionavam direito. O primeiro deles foi no final do ano passado. Eu ainda não estava como presidente da associação, eu fui diretamente convidada pelo governo para representar o Brasil no G20. Uau! Eu não tinha essa visibilidade, mas tem o G20, a cúpula do G20, onde tem presidentes, presidentes de bancos centrais e ministros de relações exteriores. Só que a cúpula, ela não consegue direcionar todos os problemas que o G20 quer resolver, né? Quer participar, quer impulsionar, todos os tópicos também. Então, eles criaram os grupos de engajamento. E aí são 7 ou 8 grupos de engajamento. E a Índia, que é a atual presidente do G20, criou de startups. Porque as startups, em curto período de tempo, já representam 15% do PIB do G20. E aí eu fui no comecinho do ano, representar o Brasil lá na Índia, e o ano que vem o Brasil vai ser presidente do G20, então a gente vai ter essa oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. Uau, parabéns, Ingrid, que legal. Assim, é uma página em branco, e é muito interessante porque eu fui, e nós fomos, porque o Brasil pensa dessa forma também, com uma autoestima muito baixa. E todos os países, são 19 países mais União Europeia, então são mais países, fizeram um pitch sobre o ecossistema de startups, e por incrível que pareça, com todos os nossos desafios, a gente está entre os 5, 6 primeiros do G20. Isso para mim foi muito assustador, e aí me denunciou que a gente faz muito pouca propaganda do nosso ecossistema de startups. A gente acha que vira-lata, né? Muito, mas assim, é assustador. Forte, né? De novo, com todos os nossos desafios, principalmente com a educação tecnológica, a gente está nessa posição, Imagina quando melhorar, né, Ingrid? Quando a gente tiver, de fato, direcionamento para todos esses desafios, esses problemas. E além disso, a gente saiu de 0 para 30 unicórnios em 5 anos. É um feito também, gente. É um boom. É um boom. O tamanho do Brasil, né? O tamanho de mercado exige que a gente tenha, inclusive, muito mais do que isso. São poucos unicórnios, deveria ter muito mais. Mas as pessoas nem sabiam dessas coisas. E, foi num período... E o interessante do ecossistema de startups, tecnologia e inovação, é que esse crescimento, ele não é linear, ele é exponencial. Então, agora a gente precisa fazer alguma coisa para daqui 2, 3 anos a gente estar melhor ainda. É isso. E aí eu fiquei positivamente revoltada com tudo isso e falei que, poxa, a gente tem que começar a vender Brasil, falar sobre o Brasil. Que é também o nosso projeto aqui, né? Conversa super com o Brasil Fintech. Exato. Do potencial, né, que a gente tem, que dá aflição. Para atrair não só investimentos, acho que isso é o mais óbvio, mas para a gente pensar diferente. Porque normalmente a gente bate sempre nas mesmas portas. E a gente está falando de Estados Unidos e de vez em quando Europa. E tem países gigantes com muito dinheiro,
muita possibilidade, oportunidade não tem presença ainda em Latinoamérica. Eu conversei com vários fundos de investimentos indianos, por exemplo, que não sabem absolutamente nada e que, por exemplo, podem deixar assim, o nosso ecossistema ainda maior. Falta comunicação, né? Uma coisa aflitiva mesmo. Marketing. Falta marketing do que a gente está fazendo. Né? E aí eu pensei assim, poxa, eu não sou diplomata, então como é que eu posso fazer alguma coisa efetiva sob o pano de fundo do G20? Foi aí que eu comecei a negociar acordos de cooperação internacional com alguns países. E no meio do caminho, também foi uma surpresa, assim, eu fui convidada pelo governo, pela presidência da República, para estar no Conselhão. Também não sei como isso aconteceu, porque, né? Enfim, e aí como eu estava já negociando esse acordo de cooperação com a China, me convidaram para a missão presidencial para assinar. O presidente não foi, porque foi na primeira ali, e eu fui. Mesmo assim, a gente assinou com o Centro de Tecnologia e Inovação da China, a gente continua negociando com Índia e com Portugal e Espanha. E aí eu estava de férias agora na Europa, fazendo um curso, né? Não muitas férias, mas enfim. E aí veio o convite para representar o Brasil nesse fórum empresarial e presidencial lá em Portugal. Para contar um pouco do que a gente está fazendo, porque as pessoas não têm... Continuo falando, a gente está falando de Portugal, nem é uma sociedade tão diferente culturalmente como é a Índia. E mesmo assim eles não sabem o que está acontecendo. Então, foi representar o Brasil nesse fórum, basicamente contar o que a gente está fazendo, fazer esse marketing. Eu acho que o Pix acabou, né, trazendo ainda bem, né, uma vitrine, porque o Banco Central tá com essa agenda muito forte, e o Banco Central também foi para fora e começou a falar um pouco. Eu acho que ele ajuda, mas é impressionante que o quanto, mas né? Fintech é uma vertical. Exato, dentro de inovação, todas as verticais que a gente tem, exato. Sabe? E tudo bem, a gente sabe que a gente está fazendo um excelente trabalho. Agro, né, por exemplo. Agro. A gente tem EdTech, por incrível que pareça, EdTech vai muito bem também. Sim. Então, a gente precisa falar de Brasil. E eu queria deixar bem claro, assim, que eu não faço porque eu sou boazinha, gente. Eu gosto de dinheiro e de negócio. Eu faço porque eu quero que o meu caminho mais para frente, se eu for decidir empreender de novo, ou então dentro de uma grande startup, seja mais fácil do que foi, porque foi muito difícil. E a gente sabe disso. A gente, precisa melhorar com relação a mais fundos de investimento, mais recursos. A gente precisa melhorar. E você fala que você não sabe como que chegou nisso. Você tem uma história muito incrível aí. De resiliência, né? E a complexidade regulatória, tributária do país. Tem muito chão pela frente. A inovação está travada. Isso. A gente não vai melhorar se a gente não negociar com o poder público. E eu não estou falando de programas governamentais de incentivo, não, estou falando de legislação. Poxa, a gente já tem um instrumento incrível que é o sandbox regulatório que está só sendo utilizado pelo mercado financeiro. Cadê a Anvisa? Cadê os órgãos competentes, por exemplo, de EdTech, de Retail Tech, de Logtech, utilizando esse recurso para não ter que mexer na legislação até entender de fato o que a inovação está fazendo. E eu não estou brincando, assim, o papel da associação está sendo muito assim, olha, governo, existe sandbox regulatório, porque muita gente não conhece esse instrumento. Exatamente, falta de conhecimento pura. Então, eu falei assim, olha, você sabia que existe um sandbox regulatório, que todas essas alterações que a gente está pedindo não precisam ser feitas diretamente na regulação, vocês podem entender... Fazer um piloto, fazer um teste, testar. Um teste, tipo, muito pequenininho, que não vai ter esse impacto, porque eu entendo também o papel do regulador, quando você vai mudar uma legislação, cara, é difícil. Eu receio, Tem vários impactos positivos e negativos que, ele tem que ter um perfil um pouco menos agressivo. Mas, de novo, se a gente tem um mecanismo, Mas é por isso que pode ser ignorado também, né? Então não vamos mexer com isso. Né? Mas entender. Mas hoje você já tem um mecanismo de testar. Para fazer um protótipo. Vamos fazer um protótipo da legislação. Aí você vai ver com seus próprios olhos, empiricamente. O seu time técnico vai ver quais são essas implicações e aí você consegue trabalhar para minimizá-las. Mas sem isso, a gente não vai evoluir. Não vai evoluir. A gente já fez tudo que era possível e impossível. Tem muito empreendedor que está em zona cinza de legislação exatamente pelo fato de, não ter diálogo. E é muito esse papel, acho que, da B Startups, porque a gente teve um papel muito importante de comunidades durante muito tempo. O Case, durante muito tempo, foi o único grande evento que existia de startups, continua sendo um dos maiores, mas passou agora, a gente precisa ter essa maturidade de
ser um agente de interlocução com relação aos empreendedores, o ecossistema de inovação, os investidores, inclusive, com o governo, falando, gente, ó, reforma tributária, tá aqui, ó, o investimento anjo tá travado. Não vai dar pra gente incentivar investimento em projetos inovadores que tem um ganho gigante dentro do nosso PIB, se a gente não negociar uma forma disso ser melhor envolvido dentro de uma reforma tributária. E por aí vai, assim, né? Dá pra gente ficar... A lista é imensa, né? Mas precisa ter essa interlocução. E hoje não existe. Existem, assim, empresas muito grandes que já têm bastante recurso, que já têm as suas áreas específicas, que conseguem esse diálogo muito mais fácil. Mas e essas pequenas e médias empresas, que são as startups que de fato estão fazendo essa transformação e inovando? Em quantidade, né? Exato. E as startups no Brasil já representam quase 2% do PIB. De novo, exponencial, gente. Daqui 2, 3 anos pode ser que sejam 10. E se a gente não conseguir direcionar minimamente esses desafios, a gente não vai levar a lugar nenhum. Então, é muito com esse pano de fundo mesmo. Desperdiçar um potencial gigantesco, né? Que a gente aflitivo, né? Falei pra caramba. Mas falou bonito, tá ótimo. É isso aí. Eu me empolgo. Mas é porque é uma causa, né? E é aflitivo. A gente tem muito isso em comum, por isso do nome do projeto. É urgente, a gente acredita muito no potencial, mas a gente vê pouca interlocução interna e externa, né? Eu já fiz calls com gringos que falam, Marisca, eu não entendo por que no Brasil, dando um exemplo, por que no Brasil se toma mais empréstimo de cartão de crédito do que de outros, e sendo que os juros é maior. O que está acontecendo aí? O que eu quero dizer é que uma pergunta muito de você perceber que que está curioso em saber o que está acontecendo no Brasil e não tem tantos canais de interlocução, né? E por aí vai. Então, e a gente também não pode esperar esses canais eles acontecerem. A gente tem que ir lá e construir. Exato, custe o que custar, né? É difícil, demora às vezes você erra o caminho, mas é um aprendizado e alguém tem que fazer. E o grau de facilidade, né? Se a gente compara os Estados Unidos com incentivo a uma startup, né? A fundar uma startup, né? A Carol sabe falar isso muito melhor que eu. É um abismo, por isso que, assim, é muito resiliente ter chegado nesse número no Brasil, assim, esse estar entre os 5, né? É com muita raça, né? Com muito esforço. Então, mas não tem que ser assim. Exato, não precisa. Tem que melhorar, entende? A gente tá cansada, não quero mais passar pelas coisas que eu passei pra, tipo, Rock Balboa, né? Não quero ser Mulher Maravilha. Não quero. Maratona, né? Chega no final não e quero, cai quero no que seja chão, fácil sim. Fácil, tem que ser pelo menos mais fácil. Chega desse negócio de ser, tipo, guerreira, heroína. Né? Não quero. Marisca, e qual que é o seu recado pra quem tá assistindo a gente? Primeiro, incrível, eu quero agradecer, né, Gi, as nossas convidadas, a Ingrid, a Carol, foi muito bacana, nem vi o tempo passar. Acho que recado para as mulheres quando der medo, vai com medo mesmo. Eu gosto dessa frase, né? Eu acho que coragem não é ausência de medo. A gente tem que ir. E não vai ser fácil. E não tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, e eu acho que estamos juntas, né? Eu acho que esse estamos juntas sempre me consolou, né? Temos muitas dando apoio, né? Nesse lugar, né? Não vai ser fácil, mas é necessário romper barreiras. Então, o medo, não assuste com o medo. Vá com ele mesmo, que no final dá certo. E para os homens, um super convite, assim. É fundamental que eles sejam nossos aliados no falar sobre, como a Carol disse, no ter atitudes afirmativas para isso. Não adianta só falar no podcast, não adianta só trazer números de um retrato atual. Então, eu convido mesmo os homens a entrarem, e sei que muitos são super conscientes, ainda bem, já dessa necessidade e desse desafio. E do quanto isso vai ser bacana para tudo, para a sociedade como um todo, para as famílias, para as empresas, para atrair lucro, para o Brasil ser um país... Para as filhas deles, para o Brasil ser um país considerado mais envolvido, na verdade. Então, para essas pessoas e para quem ainda nos convenceu, o convite é que a gente precisa, sim, dos homens como aliados nessa luta, e que não tem culpado, e vilão, e bandido, e vítima aqui, e mocinha, mas é fato. O que a gente trouxe aqui são fatos, e é um convite para que nós possamos juntos ir mudando esse cenário para um cenário melhor em todos os aspectos. E você, Carol? Se eu pudesse voltar na minha vida, assim, no alto dos meus 50 anos, voltar lá pelos meus 20 e poucos anos, uma coisa que eu falaria para mim mesma é que não acredite em limites. Não ache que existe um limite para onde você quer chegar ou para o que você quer fazer. Eu sou formada advogada, como vocês sabem.
e fiz uma transferência de carreira para a área de investimento. Nunca foi fácil, né? Mas foi muito prazeroso e muito interessante me permitir fazer isso. Eu acho que quando eu entendi que não pelo fato de eu ser advogada, eu tinha que ser advogada para o resto da minha vida, que eu poderia fazer uma coisa diferente, que eu poderia alçar, ter a ambição de ter o meu próprio fundo e de eu mesma ajudar as startups, de eu mesma estar presente, de como eu fazia a diferença na vida de cada um desses fundadoras que estavam junto comigo, na minha jornada toda de investidora, é que realmente eu percebi e falei, gente, não existem limites. Eu fico aqui acreditando que sempre tem um limite, mas não tem. E eu estou assim, pronta e disposta para quebrar o próximo que eu acredite ser um limite. Mas eu acho que é importante que as pessoas não vejam essas limitações, sabe? A gente fala muito do céu... do sky, como é que é o nome? Glass ceiling, né? Que a gente fala, o teto de vidro, né? Que tem um teto de vidro onde as mulheres vão. Elas vão só até esse teto de vidro, depois elas não passam para frente dele. E isso tem que acabar. Então, assim, quebre o seu teto de vidro o mais rápido possível. O seu teto de vidro está aqui na sua cabeça. Ele não pode estar no seu coração e nas suas ações. Você tem que ir para frente, continuar fazendo o que você está fazendo. Se você acredita no que você está fazendo, não deixe de ir atrás dos seus objetivos, sabe? Não deixe de se imaginar nessa posição e saber que é possível sim estar lá, sendo mãe ou não sendo, dando conta, não dando conta, entendeu? As coisas que você tem que fazer na sua casa, de tudo que você está cuidando, de tudo que você está fazendo. Escolha a sua vida, faça as suas prioridades e construa o mundo que você quer viver. É isso que eu faço todo dia, eu tento ajudar a construir esse mundo. Então, é esse o caminho. Muito bem. Fechado, gente. Obrigada pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Eu acho que até complementando o que a Carol falou, né? Eu acho que nós mulheres, a gente pode chegar onde a gente quiser. Seja o que a gente fala aqui bastante de cargo de liderança, diretoria ou não. Seja onde a gente quiser, a gente pode chegar. Mas eu acho que o principal recado que eu quero deixar aqui hoje é: nunca deixe e não esqueça de levar outras mulheres com vocês. Eu acho que esse é a base. A gente precisa, eu acho que é muito importante a gente ter o apoio de todo mundo, a gente ter o apoio dos homens e tal, mas a gente também precisa se apoiar. Então a gente precisa incentivar, a gente precisa preparar, a gente precisa levar e puxar a sardinha mesmo. Acho que a gente tem que aprender que a gente tem que puxar a sardinha para nós mulheres. Sermos empáticas conosco mesmas. Exatamente. Não é? A gente sabe como é. É isso. Ótimo. Bom, a gente e aí? foi demais. Muito obrigada. Obrigada aí por essa conversa aqui. maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, gente.